A morte sempre é um assunto desconfortável para a maioria das pessoas, mas não para o pensador alemão Martin Heidegger. Quando falamos de morte entre os amigos ou em qualquer momento da nossa vida, o ato de pensar a morte gera um desconforto, gera uma preocupação e nós fazemos com que a morte seja algo evitável, né? Nós tentamos evitar falar, pensar e olhar para a morte. E então nós colocamos a morte em um local extremamente distante, como se ela não fosse uma realidade. Porém, contudo, todavia, o Heidegger traz para a gente a perspectiva de que a morte está bem próxima. Na verdade, eu não tenho como pensar a vida se não pensar a morte. O Heidegger vai dizer que o homem caminha para a morte. E talvez isso seja extremamente pesado na sua concepção, né? Caminhar para a morte. Só que é exatamente nessa perspectiva de entender e colocar a morte como algo próximo que faz com que eu tenha uma existência. Talvez falar de todos os conceitos de Heidegger leve um tempo muito grande e não seria plausível a gente falar de todos esses conceitos, talvez em outros momentos. Porém, se a gente fala do Heidegger, a gente fala de um pensamento, pensamento baseado em uma fenomenologia, que vai me trazer um impulsionamento no existencialismo do Jean-Paul Sartre, na hermenêutica, né? Então é um cara extremamente importante. E ele me traz uma condição de uma transformação da ontologia, do estudo do ser. E ele entende que eu não posso entender o ser sem perceber a sua existência de alguma forma, né? Porque é o ser aí, o ser no mundo. O ente ele está em constante relação com aquilo que está ao seu redor, no caso o mundo. Então, esse ente ele se forma a partir da sua existência nesse espaço. E é nesse ponto que o Heidegger traz para a gente duas perspectivas existenciais, que é uma vida autêntica e uma vida inautêntica. E aí entra a importância da morte nesse contexto. E aí você pode pensar, mas o que é que a morte é importante para eu ter uma vida, para eu existir nessa vida? E aí que o Heidegger vai trazer pra gente, porque a partir do momento que eu não penso a vida, que eu não penso a morte, no caso, nessa vida, quando eu não percebo ela próxima, eu faço com que a minha vida ela seja a partir de escolhas que não são escolhas benéficas, que não são escolhas válidas, ou são escolhas boas. A gente toma as escolhas a partir de um processo sem nenhum intuito. Já quando eu tenho a morte, isso muda totalmente, né? Então, a vida inautêntica é quando eu me distancio da ideia da morte, eu esqueço e eu não coloco a morte próxima. E isso me gera uma grande problemática, porque a gente compreende e entende que a única certeza que nós temos da nossa vida é que nós vamos morrer. E se nós vamos morrer, então a única certeza que nós temos para o amanhã em si, né, e se a gente coloca próximo, mas a única certeza que nós temos é a morte. Então, as nossas escolhas, elas não faz com que a gente não queira chegar a essa morte. E a gente acaba tomando as escolhas a partir que me prejudica nessa vida existencial, né? Então a gente tem essa problemática. Já a partir do momento que eu compreendo a morte, eu percebo que a morte ela não é a minha inimiga, mas sim algo que é realidade na minha existência de alguma forma, e eu coloco ela como uma possibilidade, e como ela é, eu consigo fazer com que as minhas escolhas elas realmente aconteçam de uma forma benéfica para a nossa existência, para a minha existência no caso. Por mais que seja difícil aceitar essa morte para perto de si, porque quando a gente aceita a ideia de que a morte é uma realidade, a gente gera uma angústia. E a angústia porque quando a gente morrer, a gente vai deixar de ter a possibilidade de escolher.
Quando a gente morrer, a gente não sabe o que acontece. E isso é extremamente problemático para a gente. E aí vem para um contexto já existencialista, né? Que é a angústia da liberdade que eu tenho na minha existência de escolha. Só que é necessário, o Heidegger me traz essa necessidade de entender que a morte é a única realidade. Porque a partir do momento que a morte é a única realidade, a minha existência ela só é válida a partir de quando eu faço com que o hoje ele gere uma possibilidade para o amanhã. Que ele gere uma possibilidade para o amanhã. Então, as decisões que nós tomamos hoje, ela é extremamente essencial para me gerar uma nova coisa para o outro dia, além da morte. Então isso faz com que a minha vida ela crie sentido. No caso, eu como ente, como ser, eu que crio sentido para a minha vida a partir das minhas escolhas existenciais. A minha vida ela não nasce com sentido próprio. O sentido sou eu que tenho que dar. E esse sentido faz com que a gente caminhe diariamente e, consequentemente, a gente caminha para a morte. Mas não numa perspectiva de ir morrer, mas de viver até quando o tempo acabar. Esses e outros pensamentos você encontra aqui no canal Pense Muito.